Então, oficialmente, boa noite a todos. Dando continuidade aos nossos encontros do Grupo de Estudos em Animais Selvagens, hoje nós vamos iniciar o tema legislação ambiental. Então, assim, com toda a modéstia, humildade que é necessária para o exercício profissional, eu queria deixar claro que a minha formação passa pela medicina veterinária, pelas ciências biológicas, pela geografia, mas eu não sou formado em direito, portanto, não quer dizer com isso que a gente não deva abordar o tema legislação, muito pelo contrário. A ideia aqui é passar uma introdução para vocês sobre o tema para um melhor exercício profissional, para uma sensibilização e conscientização das nossas ações como profissionais, perceber um pouco a evolução das leis ambientais no Brasil, o que é vigente hoje, porque é preciso, independente de você ter estudado direito ou não, você precisa conhecer as leis básicas para que você não só exerça a sua profissão, mas toda a sua cidadania, porque o argumento, a justificativa de, numa eventual infração ou crime, de não reconhecimento da lei, não justifica uma ação que venha a infringi-la. Portanto, reconhecer a legislação é um dever de todos os cidadãos, né? Então, eu preparei uma apresentação em que eu faço o título de Sou veterinário, legislação ambiental para quê? Em parte, eu já expliquei nessa introdução, e nós vamos fazer uma breve síntese da legislação ambiental brasileira, mas particularmente voltada ao século XX e XXI, porque se nós fizermos um estudo mais aprofundado dos 500 anos e um pouco mais da chegada dos colonizadores, né, do período colonial, e assim por diante, da República Velha, e assim por diante, nós vamos perceber que houve, em alguns momentos, até por parte do próprio governo português, embora tenha ocorrido uma grande devastação no nosso país desde a extração do pau-brasil, mas em questões pontuais havia também uma preocupação ambiental e que a história resgata. No entanto, a nossa proposta é dar uma passada pelo século XX, né, e deixando um pouco de lado esse histórico mais antigo, vamos dizer assim, chegando no século XXI, fazendo uma abordagem, tentando convergir para o exercício da nossa profissão de medicina veterinária. Portanto, dentre dessa síntese, uma das leis, e a lei mais importante, né, quer dizer, na verdade, que ancora toda a nossa nação, é a Constituição brasileira. E a Constituição brasileira de 1988, ela é muito avançada, de verdade. E ela é das poucas constituições no mundo que tem um capítulo unicamente para a questão ambiental. E é o capítulo 225. Muitas vezes, nós repetimos algumas questões, algumas frases que estão, parágrafos que estão dentro desse artigo, mas eles são muito profundos e eles trazem uma responsabilidade muito grande, não só para o poder público, mas para a coletividade, de forma geral, né? Então, por exemplo, o artigo 225, ele diz que todos, são todos, né? Aí depende da sua ética também, quem são esses todos, né? No caso do artigo aqui, está falando de todos nós humanos, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se a quem? Ao poder público, mas também à coletividade, veja bem, não o direito, mas o dever de defender esse ambiente
e preservá-lo, não só para o presente, mas para as futuras gerações. Reparem vocês que forte é isso, né? E é muito ruim nós lidarmos com pessoas que muitas vezes descredibilizam a nossa lei, e muitas vezes se conformam, naturalizam o trágico. Nós naturalizamos o trágico e temos um lado negacionista na sociedade, temos um lado também conformista, ou seja, não, sempre foi assim, né? A destruição sempre aconteceu, isso tudo não, 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 peraí. Existe um congresso, existe que aprovou e estabeleceu uma Constituição que é dever nosso, como cidadão, procurar respeitar essa Constituição e, e fazer uso dela de verdade. Então, quando a gente fala que é o dever defender o meio ambiente, não é porque você é ecologista, não é porque você. Não, é porque você é cidadão e você tem o dever, por lei, de proteger esse ambiente. E muitos podem dizer, não, mas essa, vamos dizer assim, esse ambiente ecologicamente equilibrado é uma utopia. Enfim, nós não podemos nos conformar com a miséria e a destruição ambiental e aceitar isso. Então, a gente muda de profissão. Vamos mudar de profissão, porque enquanto você perceber que o nosso ambiente, a nossa sociedade, ela declina dentre a poluição e a miséria, a sua profissão está errada. Então, você deixa de ser veterinário, por favor, né? Porque nós lutamos, nós como veterinários, nós trabalhamos em prol da saúde única, da saúde ecossistêmica, que inclui a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal, aí no caso dos animais selvagens e dos animais de produção, dos animais de companhia, dos animais domésticos de forma geral, né? Então, por exemplo, essa fotografia que eu coloquei e fiz no ano de 1900, Jesus, eu não sei se 85 ou 95, 1995, na região amazônica, né, demonstrando a devastação, ou seja, a expulsão de povos tradicionais, a monoatividade pecuária, né? Hoje a gente vê que essa situação progride, o arco, né, o arco de desmatamento que existe entre o Cerrado e a Amazônia avança cada vez mais, e nós estamos transformando os nossos biomas em desertos, né? Se você parar e pensar numa questão do ponto de vista macro, né? Vamos pensar do ponto de vista temporal, né? Não sei se vocês estão assistindo alguma série, mas tem muitas séries que simulam um futuro em que exista uma crise estrutural e não conjuntural, né? Então, por exemplo, quem está assistindo Dark vê o ano de 2050, ou 2050 e pouco, né? Tudo bem deserto, né? Porque se, de fato, essa crise ambiental, ela continuar, ou seja, se o modelo civilizatório adotado ele continuar com a pegada que vai, né? A exemplo da própria floresta atlântica, que se transformou em pequenos fragmentos, com não mais do que em torno de 7 a 9%, vamos falar 7% de sua representatividade, é só replicar isso para a região amazônica e dar tempo ao tempo que a gente percebe o trágico que é o caminho que está sendo percorrido. Então, voltando à nossa Constituição, ela diz que para assegurar a efetividade desse direito, incumbe, no caso, ao poder público, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico de espécies e ecossistemas. Veja bem, a existência do IBAMA, do ICMBio, de órgãos ambientais, não é porque alguém achou ou deixou de achar. A Constituição diz que incumbe ao poder público
promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, ou seja, fazer listas de espécies ameaçadas, planos de ação de recuperação de espécies e assim por diante, né? Preservar a diversidade, a integridade do patrimônio genético e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Veja bem, continuando, definir no país, nas unidades da federação, os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, não é porque o governo é bom ou ruim, a Constituição diz que as unidades de conservação, as áreas protegidas precisam ser estabelecidas e, evidentemente, respeitando o Sistema Nacional de Conservação, respeitando todo um processo, um protocolo, né? Também aqui, ó, no parágrafo 4, exigir na forma da lei, quando a instalação de uma obra de atividade potencialmente causadora de uma degradação, uma expressiva degradação ao ambiente, um estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Nesse caso, por exemplo, muitos veterinários, biólogos, trabalham em empresas, trabalham em projetos que executam esses estudos, né, prévios, por exemplo, para uma passagem de uma determinada obra, seja uma condução de eletricidade por de torres de elétricas ou tubulações de petróleo, e assim por diante. Ainda, né, controlar a produção e comercialização, o emprego de técnicas e métodos e substâncias que comportem riscos para a vida, ou seja, a questão dos agrotóxicos, por exemplo, o poder público tem que se ater a essas questões e controlar a produção, a comercialização e assim por diante, né? A promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino é tratada na nossa Constituição. Essa aqui é a nossa Amazônia. Olha que interessante que a Constituição diz. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, veja bem, proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Se você parar e pensar numa monoatividade em que grandes extensões de terra, que antes eram territórios de uma grande biodiversidade, eles transformam o ambiente de tal forma que podem impedir ou colocar em risco a função ecológica dos animais selvagens. Então, fica aqui uma reflexão sobre os modelos que nós adotamos, né? Também a Constituição fala dos recursos minerais e vem tratando de diversos parágrafos associados à proteção ambiental, incluindo a produção de energia nuclear e assim por diante. Então, eu convido a quem não conhece a Constituição brasileira, em particular o artigo 225, que se atenha a alguns minutos de leitura para reconhecer um pouco melhor essa lei maior brasileira. E aí, ao longo desses anos, é possível, a gente pode resgatar lá o ano de 1934, quando foi criado o primeiro Código Florestal Brasileiro, né? Então, eu vou pontuar ele aqui, porque ele não está no slide, mas várias leis foram sendo instituídas ao longo do século XX, e quando a gente fala em legislação ambiental, nós estamos falando em legislação ambiental, não é uma legislação única. O que muitas vezes a gente vê de compêndios, livros tratando de educação ambiental, eles fazem o que mais ou menos essa nossa apresentação faz, assim, ou seja, fazer um apanhado ao longo
muito tempo de inúmeras leis, né, que tratam da questão ambiental de alguma forma, e debatem essas leis e, de alguma maneira, tentam interpretar e discutir, mas não existe uma legislação ambiental única, né? Assim, do ponto de vista, essa é a legislação. Existe um monte de leis que vão surgindo, até que a gente vai ver que surgem algumas leis que conseguem sintetizar toda essa evolução, todo esse progresso de, da forma de legislar, vamos dizer assim, melhor dizendo, de construção dessas leis e tornando um pouco mais, vamos dizer assim, eficiente essa abordagem. Então, por exemplo, a lei de agrotóxicos vem surgindo, eu coloquei uma mais antiga aqui, de 1989, e volta e meia surge uma nova normativa, uma nova lei, uma regulamentação, um decreto, que venha atualizar essa, mas é importante saber que existe uma disposição que regulariza a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem, a rotulagem, o transporte, o armazenamento, comercialização, a própria propaganda, a utilização e assim por diante. Porque muitos de nós, veterinários, trabalhamos em propriedades agrícolas, por exemplo, em que são utilizados produtos químicos no sentido vamos dizer assim, do manejo zootécnico, né, do manejo da propriedade rural. E é claro que, para o caso de agroquímico, para plantações e tudo, há necessidade de um receituário agronômico para a venda desses agrotóxicos ao consumidor, e assim por diante, né? O fato que é complexa essa lei, ela recebe, como eu disse, atualizações por decretos, mas é importante perceber que nós, veterinários, por exemplo, nós trabalhamos com inseticidas, por exemplo, que são organofosforados, né, organoclorados, e uma série de medicamentos que não podem ser liberados de uma forma aleatória no ambiente. É preciso seguir uma regularização, uma regulamentação, inclusive, para que essas embalagens retornem de forma, vamos dizer assim, dentro da lei, para que elas não poluam o ambiente, né? E, claro, também a forma de utilização, né? Há algumas instituições, como a Fiocruz, por exemplo, vem estudando ao longo dos anos muitas das intoxicações causadas por agrotóxicos no Brasil. Eu, como profissional de campo, já tive situações de me deparar, e a gente não fica falando isso, mas assim, também de tentar ajudar, dar um socorro em situações onde nem viatura mal existe, mal está, de pessoas que podem sofrer intoxicações por manusear, por estar, por exemplo, exercendo uma capina, numa cafeicultura, ou algo do gênero, e que se intoxica de tal forma que pode criar sequelas irreparáveis, sequelas que vão perdurar por toda a vida, né, comprometendo a saúde não só física, mas mental desse cidadão, desse trabalhador. Então, quem tiver interesse de estudar esse tema, vocês vão perceber a quantidade, principalmente de agricultores. Aqui no estado do Rio, na região serrana, por exemplo, onde se produz muita hortaliça, a quantidade de pessoas que se intoxicam são números realmente absurdos, né? Bom, continuando, no ano de 1981, sai a lei da área de proteção ambiental, ou seja, essa lei permite não só o que eles chamavam, então, de estações ecológicas, mas também as áreas de proteção ambiental. A área de proteção ambiental passa a ser uma
categoria dentro da lei, a APA. E claro, por exemplo, o nosso campus de Guaba Grande, o Núcleo Experimental de Guaba Grande, ele está dentro de uma APA, mas ele só pode estar dentro de uma APA depois da criação da APA, né? E essa APA estadual foi criada 10 anos depois, né? Em 1991, no qual o nosso campus está inserido, né? Lei de Atividades Nucleares, de 77, Lei de Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de Produção, Lei de Engenharia Genética, de 95, ou seja, ela fala que toda entidade que usar técnicas de engenharia genética é obrigada a criar uma comissão interna de biossegurança, né? E deve informar, entre outros, as questões relacionadas à saúde e à segurança dessa atividade. E agora nós chegamos numa lei da década de 60, que particularmente ela é de janeiro de 67, que é a chamada Lei da Fauna Silvestre. Então, essa lei, veja bem, ela classifica como crime o uso, a perseguição, a apanha de... Olha, veja bem vocês, desde 1967, perseguir os animais silvestres já é crime, não é infração, não é crime. Perseguir o animal silvestre é crime. Ah, eu não acho, não tem que achar nada. Você não tem que achar nada. Perdão a falta de delicadeza, mas nós temos que parar com esse negócio que eu acho isso, que eu acho aquilo. Você pode até ter a sua opinião, mas a sua opinião, ela não lhe dá a justificativa de você agir contrariamente à lei. A lei é federal. A lei, ela existe, existem fóruns para discussão de novas leis, mas não é para a gente achar, eu acho que a lei que fala sobre a caça, ela é isso ou aquilo, você não tem que achar. Você pode achar, mas você não pode justificar e querer, de alguma maneira, infringir essa lei porque você acha. Você não tem que achar nesse sentido nada, né? Porque a lei foi feita para ser cumprida. E existem fóruns para se debater e avançar nessas leis quando a sociedade evolui, né? Como a sociedade evolui, as suas leis, por exemplo, se quem estuda direito sabe que em alguma época do passado, uma determinada crime, infração, era punido por apedrejamento, por jogar o sujeito de um penhasco, ou seja, a sociedade evolui, as leis evoluem, né? Muito bem. Então, essa lei, ela classifica como crime o uso, a perseguição, a apanha de animais silvestres, a caça profissional, o comércio de espécies da fauna silvestre, olha só, o comércio de espécies e os seus derivados de sua caça. Ou seja, desde 67, um brinco com uma pena de uma arara já é crime. Além de proibir a introdução de espécie exótica e a caça amadorística sem autorização, no caso do órgão, o IBAMA. E ela criminaliza também a exportação de peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, né? Nessa época, existia uma matança enorme no Pantanal, né, de jacarés, por exemplo, que eram contrabandeados do país, né, e era realmente um grande problema, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de diferentes pontos de vista do social e do ambiental. A Lei de Exploração Mineral, de 89, ela também regulamenta as atividades garimpeiras, e ela é importante porque a poluição das águas a partir do garimpo, ela leva, naturalmente, a uma perda de diversidade biológica, uma poluição dos rios, que, consequentemente, ela vai infringir, ela vai influenciar na saúde animal e na saúde pública, de forma geral. A Lei das Florestas é uma lei de 65 que determina a proteção das florestas nativas. Aí vai se definir, por exemplo, nas matas ciliares, uma faixa de 30 a 500 metros, dependendo
aí do leito do rio, entre outras questões, né? Ela vai determinar que encostas com declividade superior a 45 graus são protegidas, têm uma proteção bem maior, no sentido de não se poder retirar, suprimir a vegetação, acima de 1.800 metros, inclusive, né? Ela exige que as propriedades rurais do sudeste do Brasil preservem pelo menos 20% da cobertura arbórea e assim por diante. Aí vocês vejam os equívocos ocorridos num passado recente, né? Se nós pensarmos aqui pertinho de nós, a bacia do Rio do Rio São João, e todo o rio, como vocês podem ver, essa fotografia aqui, ó, que ela atravessa a reserva biológica de Poço das Antas, ó, os rios, eles precisam fazer curva, eles precisam formar remansos, eles precisam que a água, de alguma maneira, ela ganhe força aqui, perca força ali, mas ela serpenteie de forma natural, em que esse rio tenha o seu equilíbrio dinâmico, vamos dizer assim. O que foi feito, então, principalmente com o dinheiro público, na década de 80, houve uma grande intervenção do governo federal no sentido de retificar. O que é retificar? É tornar reto, retirar todos os meandros desses rios para que as áreas de várzea, no qual ele atravessava, pudessem secar e propiciar uma agricultura, uma pecuária efetiva dentro da concepção de quem adotou essa política, né? E, naturalmente, o que acontece com o rio? Veja bem o rio aqui na foz da Barra em São João e Casimiro de Abreu, quando ele alcança o mar na foz, ele é uma água barrenta, ele é barro, porque, claro, que essa água aqui, os barrancos, a margem do rio desbarranca, né? As matas ciliares são retiradas, o rio perde os seus meandros e se transforma num canal quase que infértil. E a gente olha essa natureza, acha lindo, vê um gado Nelore lá no fundo, acha a coisa mais linda do mundo, e longe de estar criticando a agropecuária, mas criticando uma agropecuária sem os vieses que hoje chamamos de sustentabilidade. Então, nós precisamos atentar para essas questões, para não cometer os mesmos erros do passado, né? Porque hoje se gasta muito dinheiro tentando reverter com situações de impacto ocorridos, né? A Lei da Mata Atlântica, de 92, né, que obriga a compensação por cortes ou supressão de vegetação, entre outras questões. Lei do Gerenciamento Costeiro, de 88, né? E aí a gente chega numa lei que é muito bacana, que vai ser motivo de um encontro nosso, que é o SNUC, que ela institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação no país, que estabelece o critério para criação, implantação e gestão das unidades de conservação, né? Então, esse modelo de parque, reserva, né, isso surge lá em 1872, nos Estados Unidos, em Yellowstone. No Brasil, o primeiro parque nacional foi o Parque de Itatiaia, em 1937. Até então, essa questão de parque, reserva, existia, sim, durante o século XX, a partir de 37, por exemplo, no Brasil, com a criação do parque, uma salada de fruta do que era uma unidade de conservação, e a lei de 2000, ela vem categorizar todos esses tipos de unidades, sejam de proteção integral, seja de uso sustentável. Foi um grande avanço na legislação ambiental do país. A exemplo, a nossa parte da APA de Sapetiba, né? Eu digo nossa porque a Universidade Federal Fluminense possui mais de 1 milhão de metros quadrados, com uma área decretada de uma área total de mais de 1,5 milhão de metros quadrados à margem da Lagoa de Araruama, em que boa parte dela, por que não dizer toda ela,
está dentro de uma subcategoria chamada Zona de Conservação de Vida Silvestre, porque a APA permite, como categoria de unidade de conservação, tais subcategorias que tem, no caso da Zona de Conservação de Vida Silvestre ou Selvagem, ela tem usos mais restritivos do território, do solo, né? Então, a partir da Lei 9.985, foi criado também o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, para acompanhar a implementação dessa lei, por exemplo, né? E aí houve, antes da lei de criação do IBAMA, em 1989, existia o chamado IBDF, né? O IBDF se extingue e se cria o IBAMA, né? Enfim, no sentido de executar a política nacional de meio ambiente, não só conservando, fiscalizando, controlando, e mais tarde, já no século XX, o IBAMA, ele se dicotomiza, ele rompe no sentido de permanecer o IBAMA com determinadas funções e é criado o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Atribuições do IBAMA, então, dentre elas, é proteger, pensar, criar estratégias de conservação de fauna ameaçada de extinção, por exemplo, entre tantas outras que a gente já falou. Surge a Lei do Parcelamento do Solo, em 79, a Lei de Política Agrícola, em 91, a Lei do Patrimônio Cultural, que além dos sítios de paisagem de valor notável pela natureza, né, enfim, ele trata também dessas paisagens de valor notável pela natureza. A Lei dos Recursos Hídricos, de 97, vocês me perdoem estar passando assim, porque o tempo não permite que nós tratemos todas essas leis de forma detalhada, mas, como eu disse no início do nossa... Para, Valentina. Como eu disse no início da nossa partilha, do nosso encontro, eu faria inicialmente um histórico, uma síntese dessas leis, né, a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, de 81, aí a gente chega na lei que mais talvez interesse a gente, do ponto de vista não só de cidadão, mas do exercício da profissão também. Essa lei veio a mudar muitas coisas, inclusive o cotidiano da faculdade veterinária de biologia, porque você passa... querida. Você passa a ter restrições, por exemplo, no que tange à experimentação animal e assim por diante. Essa lei, ela reordena toda a legislação ambiental brasileira, né? E, inclusive, no que se refere a infrações e punições, principalmente. A própria pessoa jurídica, coautora ou autora da infração, pode ser penalizada. Não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica, chegando a ocorrer a liquidação da empresa, se ela tiver sido criada ou usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. Então, a criação dessas leis, as multas variam de R$50 a 50 milhões de reais, o que isso é relativamente muito subjetivo, né? Se nós pensarmos num derrame de petróleo, por exemplo, não tem como mensurar nem em dinheiro, nem em valor, uma perda ambiental, porque existe o valor intrínseco das espécies, do próprio bioma em si, dos ecossistemas, né, de todos os fatores bióticos e abióticos que ali existem. E o que muda com essa lei, né? Por exemplo, antes nós tínhamos leis esparsas, de difícil aplicação, ela chega consolidando um pouco melhor. É claro que ela já é antiga, do ponto de vista que houve um grande passo, e é preciso avançar mais, mas ela é um marco. A pessoa jurídica, por exemplo, não tinha decretado a liquidação quando cometia uma infração ambiental. Ela pode ter essa liquidação forçada no caso de ser criada ou utilizada para permitir, facilitar ou ocultar crime definido por lei, né? Então, essas questões, todas elas
são tratadas nessa lei. Mas o que eu queria dizer, na verdade, era aqui, ó, a reparação do dano não extinguia a punibilidade. Com essa nova lei, a punição é extinta com a apresentação de um laudo que comprove a recuperação do dano ambiental. Muitas questões são ordenadas, né? Existe a possibilidade de aplicação de penas alternativas, que eram possíveis apenas para crimes cuja pena privativa de liberdade fosse aplicada até 2 anos. No caso dessa nova lei, é possível substituir essas penas de prisão de até 4 anos por penas alternativas, por exemplo, e a grande maioria das penas previstas na lei tem, no máximo, na verdade, esses 4 anos, né? Olha que interessante, a destinação dos produtos e instrumentos da infração não era bem definida, ou seja, se houvesse a apreensão de um caminhão de sardinha, por exemplo, não era bem definido. Com essa lei, os produtos ou subprodutos da fauna e flora podem ser doados ou destruídos, e os instrumentos utilizados quando a infração também podem ser vendidos. Para essa questão da lei de crimes ambientais, matar um animal da fauna silvestre, mesmo para se alimentar, com aquela lei de 67, era um crime inafiançável. Com a lei de 98, matar um animal silvestre continua sendo crime, mas, no entanto, se comprovado que foi para saciar a fome do agente que causou essa matança, vamos dizer assim, né? Ou da sua família, a lei descriminaliza o abate. Olha a questão dos maus tratos aqui, ó, a lei de crime ambiental de 98. Maus tratos contra animais domésticos e domesticados era uma contravenção, ele passa a ser crime. Além dos maus tratos, o abuso contra esses animais, bem como aos nativos e exóticos, passa a ser crime. Não havia disposição clara sobre as experiências realizadas com animais. Então, essa lei veio dizer que experiências dolorosas ou cruéis em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, são consideradas crimes quando existirem recursos alternativos. Foi em cima desse parágrafo, na verdade, o parágrafo não está aqui, isso aqui é só um comentário, que toda a universidade teve que se readaptar, e há uma discussão, né, em cima do que é recurso alternativo. E claro, foi um grande avanço, né, porque experiências dolorosas ou cruéis fazem parte da história da ciência, então, com justificativas que muitos tentaram dar, mas essa lei, ela traz uma evolução enorme do ponto de vista da relação dos seres humanos com os animais, né? E por assim vai, ela trata de soltura de balão, que não era punida de forma clara, né? E ela trata disso bem. Olha aí, a questão da ornamentação de plantas também ela trata. O acesso livre às praias era garantido, entretanto, sem prever a punição, né? Quem dificulta ou impede o público, ou impedir o uso público das praias está sujeito até 5 anos de prisão, olha isso. E assim por diante. Muitas questões são tratadas nessa lei. O desmatamento ilegal e outras infrações contra a fauna e flora eram considerados contravenções. O desmatamento não autorizado passou, então, a ser crime, além de ficar sujeito a pesadas multas. E aí a gente chega na lei propriamente dita, porque aquilo era um comentário, e logo na primeira seção dos crimes contra a fauna, é muito importante que a gente leia, releia 1 milhão de vezes esse artigo, por exemplo, para tentar entender um pouco melhor o que ele está tentando dizer. Veja bem, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória,
sem uma permissão, licença ou autorização de uma autoridade competente, ou em desacordo com essa autorização, é um crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Né? É claro que existem lá, conforme a gente bem falou, sobre as penas alternativas, né, que podem... Mas veja bem, guardem isso que a gente vai discutir. Também quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Abrigo, por exemplo, um abrigo de quiróptero, né, de morcego. Se você não tiver a licença para fazer qualquer questão, você está infringindo de fato a lei. Reparem vocês essa cena, que é muito... Eu coloquei esse slide aqui agora há pouco, que é muito conhecida de vocês, do ponto de ônibus da faculdade veterinária. Então, é fato que é necessário fazer a poda de algumas árvores, no sentido de se prevenir acidentes, de forma geral. Mas essa poda, veja bem, ó, quem impede, quem modifica, danifica ou destrói ninho. Ou seja, para que uma poda dessa seja feita, e as empresas bem sabem disso, é necessário um profissional, uma avaliação anterior, para que se verifique se a poda vai ou não danificar um ninho. Nós, historicamente, dentro da universidade, temos alguns casos que recebemos filhotes, né, com histórico de estarem próximos a podas, vamos dizer assim, seja lá quem foi que fez. Então, fica aqui a reflexão, até mesmo porque uma poda, ela pode, enfim, a poda, ela pode ser uma poda, mas não precisa ser necessariamente um esfacelamento da árvore, né? Mas é só uma reflexão. Veja bem, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre nativa ou em rota migratória, bem como os produtos e objetos oriundos dela, provenientes de criadores não autorizados ou sem a devida licença, permissão ou autorização de autoridade competente. Então, por exemplo, como é que chama isso? Essas coisinhas que vendem, que eu esqueci o nome. Acessórios, professor. Acessório, tem um outro nome também quando você compra para dar de presente, quando você está viajando. Mas assim, se uma pena, se uma parte que pertence ao animal, que está ali adornando, se não for um objeto, um produto oriundo de criador autorizado, com a devida licença, é crime, não só a venda, como quem adquire, quem guarda, e assim por diante. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. E aí a lei fala o que é fauna silvestre, porque se a gente pensar que silvestre vem da floresta, né? Silvestre, Silvio, o homem da floresta. Silvicultura, uma cultura associada à floresta. Então, mais para a legislação, aqui nesse caso, são espécimes da fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias ou qualquer outra, aquática ou terrestre, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou em suas águas jurisdicionais, ou seja, ou em águas jurisdicionais brasileiras. Tá? Então, esse conceito de silvestre da lei se contrapõe um pouco com o conceito de silvestre que a gente, muitas vezes, utiliza. Por exemplo, o que eu estou tentando dizer é melhor, ou seja,
recolocando o meu pensamento, se você pensar uma tartaruga marinha, ela não é necessariamente, pela raiz da palavra, silvestre, ela não é da floresta, mas ela é selvagem, né? Porque ela não doméstica nesse sentido. Então, por isso a gente, quando criou a Abravas, né, a Associação Brasileira de Animais, de Médicos de Veterinários Especialistas em Animais Selvagens, optou-se pela nomenclatura selvagem, ao invés de silvestre, porque o selvagem remete ao não doméstico, independente se ele é da floresta, se ele é do ambiente costeiro ou qualquer outra paisagem ou bioma. Aqui a lei também fala sobre as questões da pena, que ela aumenta se o crime é praticado durante a noite, por exemplo, se ele é praticado em unidade de conservação e assim por diante. Então, veja bem, introduzir uma espécie animal no país sem um parecer técnico oficial favorável, licença expedida por autoridade competente, é crime. Por isso, quando a gente tratou da questão de bioinvasores, é importante perceber que a legislação, ela tenta cuidar disso, para tentar restringir a introdução de espécies exóticas no país, sem, claro, que tenha uma licença expedida, sem um estudo, para que essa licença possa, no caso, ser autorizada. Veja bem o artigo 32. Praticar ato de abuso, a gente já comentou, mas aqui é o artigo. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E vai incorrer na mesma pena quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. E aí, isso aí, nossa, enfim, foi de fato uma grande evolução no sentido de restringir a utilização dos animais por experimentos que causem crueldade e dor nos animais, né? E a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. A questão de provocar a emissão de influentes ou carreamento de materiais, né, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías, ou águas jurisdicionais também constitui crime, e entre outros, que eu estou tentando, de alguma maneira, filtrar e selecionar algumas questões que têm um interesse mais imediato para nós, né? O artigo 34 trata, e o 35, sobre a pesca. Então, ele criminaliza, evidentemente, o uso de explosivos, substâncias tóxicas, com reclusão de 1 a 5 anos, né? Ele criminaliza quem transporta, comercializa e beneficia ou industrializa espécimes provenientes de uma coleta, apanha e pesca proibida, claro. Pescar, aqui o 34, em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgãos competentes. Ou seja, porque existe naturalmente períodos no qual a pesca se torna proibida por conta do ciclo reprodutivo dos peixes. Bom, para efeitos desta lei, considera a pesca todo o ato tendente a retirar, extrair, coletar ou apanhar, apreender ou capturar espécimes do grupo de peixes, crustáceos, moluscos, vegetais e hidróbios, susceptíveis ou não ao aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção constantes na lista oficiais da fauna e flora. Reparem bem, esse artigo 37, a gente já fez um pequeno comentário sobre ele, mas olha como ele é importante. Não é crime o abate de animal quando realizado, 1,
em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. 2, para proteger lavouras, pomares, rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que, olha isso é importante, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Então, muitas vezes se fala assim, mas tem essa praga, ações de controle e combate ao que se poderia classificar dessa forma, depende expressamente de uma autorização de uma autoridade competente, senão é crime. Bom, não é crime o abate do animal também por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Ou seja, o órgão tem que classificar o animal nocivo para que aquele abate não seja considerado um crime. Assim a lei trata. E agora um pouco sobre os crimes contra a flora. Destruir ou danificar a floresta, né, considerada de preservação permanente. Cortar árvores em florestas consideradas de preservação permanente sem permissão de autoridade competente, e assim por diante. Não é o objetivo aqui tratar de todos os artigos e de todos os parágrafos dessa lei, mas fazer alguns comentários que possam trazer a nossa reflexão e o nosso debate. Muito bem. A questão do carvão, ela trata também, né? Por exemplo, ela trata, se um cidadão vem passando numa praça pública, num jardim, vamos dizer assim, num logradouro público, encontra uma flor, no caso essa não, que essa é dentro de uma unidade de conservação, é pior ainda, né? Pode-se dizer assim, porque não se pode extrair de um parque nacional de forma alguma, nada que seja da natureza desse local. Mas se você, por exemplo, passa numa praça pública e coleta uma flor, porque você entendeu, na sua pouca espiritualidade, de que você ia fazer um agrado por exemplo, para uma pessoa que você gosta. Isso é crime? Quem pode me responder? Gente, diz alguma coisa para eu saber que vocês estão aí, porque senão eu posso ficar com medo de achar que eu estou falando sozinho. Alô? Tô aqui pensando, calma aí. Não sei Então dizer. pensa assim, vem uma pessoa livre, leve e solta, caminhando numa praça, aí olha uma flor, nossa, o meu namorado ou a minha namorada vai amar receber essa flor. Aí você cata a flor e leva. Não funciona a mesma coisa com concha? Tipo, você pegar as conchas do mar. Né? Pois Então, é. isso eu sei que é crime. Quem Pegar tá uma falando é flor deve a ser também, Maíra? né? A Maíra. A Aham. questão da concha, efetivamente, eu precisava rever exatamente como ela é tratada legalmente. Mas, Mas, se eu não me engano, tipo, não é sim, permitido você ficar não, claro que coletando não. concha. Nossa, é uma judiação. Mas, vamos voltar aqui à flor. Então, acredito que flor também. Uhum. Não, você passou na praça pública, você está passando ali na praça, aí você vê uma flor bonitinha, pô, vou levar ela. Olha só, Por que não? olha o artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. O que é isso? Crime. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Em relação à consta, posso fazer um comentário, Fábio?
Ah, por favor, porque eu a gente não é computador, né? Não consegue, mas enfim, por favor, me ajuda, André. Em relação à concha, tem uma característica bem importante. Por exemplo, existe um acontecimento hoje em dia que os polvos eles estão perdendo as conchas para fazerem os seus casulos, onde fazem a deposição dos ovos. E o que está acontecendo é que, por falta de conchas, eles estão depositando seus ovos em lixo. Então, é uma espécie de pombo, na verdade, desculpa, polvo, que tem essa característica. Então, em relação às conchas, olha aqui um comentário, assim, para a gente entender uma subtração de concha, que consequência pode ter, só para contribuir nesse sentido aqui. Obrigado, André. Sua contribuição é de fato pertinente. Muito bem. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas, ou vegetação fixadora de dunas, protetoras de mangues, objetos de especial preservação, crime. E entre muitos outros que a lei trata, né? Então, como eu disse, ela veio a sintetizar bastante da questão da legislação ambiental até então. Ela trata também da poluição e outros crimes ambientais. Ela trata, por exemplo, no caso de disseminar doença ou praga ou espécimes que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas, né? Ou seja, a introdução, a disseminação de, de elementos bióticos, né, que possam causar esses danos, e assim por diante. Então, essa lei, ela foi regulamentada pelo decreto 3.179 de 99, de 21 de setembro de 99, e pelo decreto 3.607 de 21 de setembro de 2000, né, que dispõe aí sobre temas distintos, o segundo, principalmente sobre a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, porque essa lei, ela subsidia o valor das multas, né, quando um animal da fauna brasileira e da flora também, particularmente, se ele estiver listado como ameaçado de extinção, todas as nuances que são tratadas pela lei, ou seja, para a aplicabilidade da multa, essa lei, ela detalha bastante. E aí, depois desse pequeno comentário, ou seja, dessa pequena apresentação, nós podemos fazer também alguns comentários com relação ao exercício profissional da medicina veterinária, no ambiente ambulatorial, no hospitalar, clínico. E uma das questões importantes que você já deve ter percebido é que muito antes de você aprender um exame clínico, semiológico, enfim, é necessário os cuidados na identificação da origem desse paciente. Então, eu pergunto para vocês, esses 3 pacientes, o que eles poderiam ter em comum? Nós estamos vendo aqui um hamster com uma dermatopatia, esse hamster eu trato, na verdade, eu pedi para trocar o substrato no qual ele estava muito pior, aqui ele já está crescendo os pelinhos, né, na região ventral, mas ele tinha uma lesão úmida, bem perêmica, e associada a uma dermatopatia de contato, né, e que eu pedi para que fosse retirada aquela maravilha, e somente isso fez com que houvesse uma boa recuperação do tecido epitelial desse animal. Aqui nós temos uma calopsita com um abscesso,
e aqui um furão com sinais com uma alopécia próxima, no dorso próximo à cauda, que é um dos sinais, vamos dizer assim, associados ao hiperadenocorticismo desses animais. Mas o que esses animais têm em comum? Gente, eu estou falando sozinho? Valentina, vem cá. O que esses animais têm em comum? Alô? Depois de tudo que vocês viram, o que esses animais têm em comum? Eles têm em comum, primeiro, que eles são exóticos à nossa fauna. A fauna neotropical, a fauna brasileira. Segundo, que eles têm em comum é que são animais que têm uma legislação própria para que eles possam ser mantidos em cativeiro. Então, eles são animais que podem ser mantidos legalmente, né? São animais que podem ser, inclusive, considerados exóticos, mas também de uma fauna exótica, e dependendo do debate sobre a lista de espécies de animais domésticos ou silvestres, também pode se discutir isso. Mas eles são animais exóticos e que podem ser criados regularmente e comercializados, respeitando a lei, em qualquer bairro, em qualquer esquina, e adquirido e ser tutorado por um tutor. Concordam comigo? Esse aqui é uma ave do gênero Amazona e um jabuti do gênero Chelonoides, da espécie Chelonoides carbonaria. Para quem já estagiou numa clínica, o que esses animais têm em comum? Bom, eu estou adorando a participação de vocês, viu? Então, professor. O tráfico. O tráfico. O que eles têm em comum? Eu acho que tem muito de mau manejo também, né? A gente adquire os animais na feira, em qualquer lugar, acho que isso está certo, muitas das vezes é crime, e aí faz uma maldade que tem nessa carbonária aí. Totalmente desnivelada, um metabolismo ósseo horrível. Quem está falando comigo? Sou eu, Vitória. Ah, Vitória. Então, o que esses animais têm em comum? Primeiro, eles são pertencentes à fauna silvestre, à fauna nativa do Brasil. Então, toda aquela lei que a gente tratou, ela se aplica a esses animais. Então, o primeiro fato em comum é que eles são animais, isso não é coisa de biólogo, isso é coisa de veterinário. Eles são animais oriundos, naturais, autóctones, endêmicos, como você queira chamar, da fauna nacional. E esses animais podem ser criados ilegalmente, podem. Quer dizer que todos são. Eles podem ser criados ilegalmente. Então, quando você atende um animal silvestre numa clínica, você precisa saber identificar e conhecer a legislação. E saber qual a origem do seu paciente e em quais categorias esses animais são inseridos, né? E aqui eu tenho um caracará que vou criar uma situação, vamos dizer que um arame enrolou na patinha dele, ele se tornou seu cliente. Esse aqui é um Cerdócio Tous que eu tratei, que foi atropelado.
e esse animal se salvou. Esse aqui é um teiu, não sei se vocês estão vendo, um teiu aqui bem camuflado, Tupinambes merine, né? Já mudou a classificação também. Aqui um Calitrix penicillata, lá no Cerrado, fotografado. O que esses animais têm em comum? Eles têm em comum que eles são animais também da fauna nacional, também protegidos por leis, e são animais de vida livre. Esses animais aqui, de cara, né, dentro de uma gaia, eles remetem a você pensar que eles são mantidos em cativeiro em situações inadequadas, porque o animal na natureza, normalmente, ele não tem essas lesões aqui, como foi bem comentado aqui, ó, as formações piramidais, uma grande deformidade na carapaça, rotação de membros, está vendo? Ó, o bicho nem apoia com a patinha de verdade, ele rotacionou, tudo associado a questões nutricionais, né, que aí a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, né, esses distúrbios que podem estar associados ao desequilíbrio de cálcio e fósforo, vitamina D e uma série de outras questões. Então, se você trabalha num ambiente de um hospital, de um centro de triagem, né, mas vamos falar na profissão de médico veterinário, você pode receber o paciente com esse perfil criado, comercializado dentro da lei. Você pode estar suscetível a chegar um animal que muitas vezes um jabuti, ele está 2, 3 gerações dentro da mesma família, né? Um legado e ele está ilegal, ou não. Mas você pode receber, você tem que saber isso, você tem que saber. E você pode receber um animal de vida livre, saber dar os primeiros socorros e encaminhar, e saber para quem encaminhar os órgãos competentes, ou se a instituição que você trabalha tem um convênio com os órgãos ambientais, para que você possa contribuir dessa forma. Ou seja, tudo isso é preciso reconhecer. Não? É preciso que nós venhamos a evoluir, de fato, na percepção dessas questões. E aí, bem que eu falei, vamos relembrar o que é um animal silvestre pela legislação. Lembra lá? São todos pertencentes à espécie nativa, migratória e de qualquer outra aquática terrestre que tenha a sua vida ou parte dela ocorrendo naturalmente dentro dos limites do território brasileiro ou suas águas jurisdicionais. Isso não é para decorar, isso é para entender. Isso é para entender, é para ler com calma e entender. Não é para decorar. Então, e também existe um debate que já vem sendo discutido, continua atual, do que seria a lista, assim, uma nova listagem, por exemplo, de animais considerados domésticos, porque o animal, quando é considerado doméstico, ele foge de boa parte dessas restrições legais impostas, né? Então, muitas vezes, você pensa, o que a legislação trata um animal doméstico não é a mesma coisa que ela trata um animal silvestre. Então, por exemplo, se você pensa a apis mellifera, né, a abelha aqui, ó, ela é um animal doméstico? Sim. Para a aplicação da lei, sim. O cão, o cachorro, cães familiares, suas diferentes raças, é considerado doméstico? É, porque se não tivesse classificado na lei, ele seria silvestre, e aí teria outra aplicabilidade, né? Então, essa lista é enorme de animais domésticos, que, por exemplo, o pombo doméstico, Columba lívia, é considerado um animal doméstico. Ah, mas ele vive solto, tem gente que ele é sinantrópico. Meu amigo, eu estou falando da aplicação da lei.
eu estou falando da aplicação da lei. Então, por isso, hoje tem esse debate da lista zero, ou seja, para que não se incluam novos animais. Tem profissionais que querem que essa lista de animais domésticos oficialmente cresça, porque entendem que o animal silvestre, enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora, a gente pode debater daqui a pouco, porque senão, mas o fato é que para aplicação da lei, o animal silvestre é alguma coisa, o animal doméstico é outra, embora que a lei diga que os maus tratos e várias questões, não importa se sejam domésticos ou silvestres, como a gente bem já tratou aqui, né? Ah, que legal. Aí, vamos voltar lá na lei de crimes ambientais, que a gente já tratou? Repara bem, lá no artigo 29, no parágrafo 3º, ela diz assim, ó, quem vende, expõe à venda, exporta, é crime, adquire, guarda, olha, guarda, tem em cativeiro ou depósito, e assim por diante, o quê? Produtos e objetos, assim por diante, o quê? Transporta larvas, ovos, espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Isso faz pensar o quê? Aquelas instituições que no passado prestavam serviços ambientais e tinham as portas abertas e era susceptível a se deparar com um animal dentro dessa categoria aqui, ó, que eu mostrei o jabuti, o papagaio, dentro da categoria dos hamsters, e dentro da categoria dos animais silvestres, por mais que exercesse um trabalho digno de proteção à fauna, de conscientização, de educação ambiental, mas criava-se uma lacuna na legislação, porque se uma clínica de animais, se uma clínica veterinária, por exemplo, guarda, ou seja, se você interna um animal, você guarda, né? Se você, enfim, essa palavra guarda é a mais cria essa lacuna, né? Se criava-se uma lacuna com relação a essa subcategoria em si, né, que é o animal que não possui a sua legalidade estabelecida. E olha que para você saber isso, você tem que estudar, você tem que conhecer o mínimo do que a gente está tratando aqui. E isso perdurou até 2006, quando o Conselho Federal de Medicina Veterinária, em 25 de abril, cria uma normativa que disciplina o atendimento médico veterinário para animais silvestres e dá lá as outras providências. Olha o que o Conselho Federal de Medicina Veterinária é uma representação federal da profissão. O que ele diz nessa normativa? Diz que os animais silvestres e selvagens, eles devem receber assistência médica veterinária independente de sua origem. Tá. Aí agora vamos ver o que ele fala. E aí isso cria uma situação de quê? De que você, quando formou em medicina veterinária, prestou um juramento, né, em que você se compromete com a questão ambiental, que você se compromete a minimizar a dor, o sofrimento dos animais. Então, independente da origem, ele deve receber uma assistência médica. E aí ele fala, esse artigo, algumas coisas mais. Por exemplo, quando o atendimento dos animais silvestres
os veterinários devem elaborar prontuário contendo informações indispensáveis à identificação do animal e do seu detentor. E ele diz umas questões aqui que eu, particularmente, acho que dentro dessa norma poderia, vamos dizer assim, sofrer melhoras no ponto de vista da normativa. Veja bem, informar ao detentor da necessidade de legalização dos animais. Isso é um pouco muito subjetivo, porque essa legalização do animal, uma vez adquirido pelo comércio ilegal, ela praticamente, ela é dificílima, vamos dizer assim, porque se o órgão legaliza um animal que você possui, que você comprou alegando que não conhecia a lei, né, você abre uma janela para todo um tipo de argumentação e casos que queiram se enquadrar dentro de uma argumentação que, por sinal, é infundada. Então, assim, é o fato de você informar o detentor dessa necessidade, no meu entendimento, vai muito mais além, né? Porque você tem que informar ele que a posse daquele animal é crime, e que ele está mantendo um animal silvestre ilegalmente. Esse tipo de informação talvez fosse melhor de ser colocada aqui, juntamente com, não, com essa necessidade de legalização, ela pode até ser discutida, mas não adianta só informar a necessidade de legalização, porque eu queria que vocês me contassem qual o caso que vocês conhecem que houve uma legalização de um animal dentro dessa categoria. Então, o médico veterinário, aqui também, e também a proibição da manutenção em cativeiro de animais que constam na lista oficial da fauna silvestre ameaçada de extinção, lógico, claro, né? Quando este não possuir, claro, autorização do órgão competente, né? E o médico veterinário, ele deve encaminhar um comunicado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e também à Defesa Sanitária Animal do Estado, quando do atendimento de doenças de notificação obrigatória. Ora, na verdade, essas questões são óbvias e também são aplicáveis aos animais domésticos, até quanto eu sei, né? Por exemplo, do atendimento de doenças de notificação obrigatória. Então, se poderia, de fato, essa normativa ser mais discutida, melhor, vamos dizer assim, aprimorada, mas, de alguma forma, ela vem a disciplinar esse atendimento. E é claro que, no momento que você percebe as diferenças dos perfis desses proprietários, né, você tem atitudes a ser tomadas durante a consulta, visando a conservação do ambiente, ambiental. Então, assim, é muito importante um material de educação ambiental, que pode ser aplicável em boa parte das vezes, né? Muitas vezes você consegue transformar aquele detentor daquele animal em um verdadeiro difusor vamos dizer assim, de ideias conservacionistas, né? Eles perceber, muitas vezes, que cometeu um equívoco, uma falha, e um material audiovisual, material didático, e a sua própria formação como profissional vai ser imprescindível disso, nesse sentido, né? Porque, para e pensa, se uma pessoa adquire um animal do comércio ilegal, e aí leva num veterinário, aquele animal morre, aí leva no outro, morre, aí você é o melhor do mundo, vamos fazer de conta, aí leva em você salva o animal, o que a pessoa vai fazer?
Nossa, encontrei um veterinário agora que trata dos meus animais, eu vou ter um zoológico em casa. Então, se você não informa sobre essa questão legal, sobre essas questões mínimas que o Conselho estabelece, e mais que tudo, que essa pessoa está, do ponto de vista legal, infringindo a lei, cometendo um crime, o seu trabalho pode ser você anda sobre o fio da navalha, em que um lado desse fio você pode exercer um imenso trabalho socioambiental, uma imensa contribuição à fauna brasileira, e por outro, se você salta para o outro lado, você pode, sim, acabar estimulando o comércio desses animais, né? O que é extremamente doloroso pensar isso, né? Porque alguém vai tirar da mata, o outro vai transportar, o outro vai ganhar para vender, o outro vai comprar e você vai ganhar para tratar. É isso mesmo que você quer? Para isso que você estudou? Eu tenho certeza que não. Então, a conscientização da comunidade quanto à aquisição de animais silvestres é valiosíssima do ponto de vista do serviço socioambiental que o veterinário pode contribuir, né? Porque, olha lá, nem sempre é o criminoso que vai para trás das grades. Quem vai para trás das grades, muitas vezes, é o inocente do animal silvestre, né? Então, denunciar o tráfico de animais silvestres é imprescindível quando reconhecido, né? Aqui, alguns casos, olha, esse primata aqui, ó, é um caso que de todas as maldades que você pode imaginar que o tráfico faz, ele faz coisas, por exemplo, de cegar os animais, que pode ser com fósforo aceso, uma, uma, uma agulha incandescente, né? Esses animais são submetidos à perda da visão, muitas vezes, e não sou só eu que digo isso, existem relatos de muitos colegas, muitas vezes para ele, lá na ponta da venda do comércio, ele parecer um animal dócil, né? Porque ele, na verdade, não está enxergando nada do que está passando ao redor dele, e essas, vamos dizer assim, essa mudança de coloração da retina, essa percepção de que houve uma queimadura, vem aparecer 1, 2, 3 dias depois, né? E aquela pessoa que adquiriu esse animal não tem, na verdade, cometeu um crime em comprar um animal silvestre. Essa radiografia aqui, ó, não tem erro radiográfico aqui, não. Não existe erro radiográfico aqui. O que vocês não estão vendo de esqueleto é pela rarefação desse esqueleto devido... Claro, eu poderia falar um tempo expressivo sobre essa radiografia, mas essa rarefação desse esqueleto, olha aqui, ó, fraturas em galho verde, né, encurvamento de ossos longos, e etc., constipações, para, Valentina, para, meu amor. E tudo isso está relacionado ao animal proveniente do tráfico e um manejo inadequado, evidentemente. Então, a gente já falou sobre isso, existem legislações que tratam, por exemplo, de criadouros que podem ser considerados conservacionistas, comerciais, ou mesmo, falou agora, de pesquisa, né? E hoje, no estado do Rio, está sendo criado uma vertente chamada de mantenedouros, e não necessariamente um criador conservacionista, né? Um criador conservacionista. Essas questões também podem ser abordadas mais à frente na palestra do colega, amigo Eduardo Lardosa, que vai falar um pouco mais adiante. Também podemos deixar para um outro momento uma discussão sobre o Código Florestal, que seria bastante interessante nós estudarmos, né? Mas acho que vai ser um pouco demais para hoje,
A gente tratar do tráfico, que o Carlos Alexandre bem vai tratar, algumas outras questões relacionadas à legislação sobre o destino desses animais, né? Quais são as normativas, os decretos que definem, estabelecem, até mesmo o que é um zoológico, ou como se estabeleceu um zoológico, né? O mínimo que um zoológico deve possuir do ponto de vista de bem-estar animal, tudo isso tem normativas, está dentro, vamos dizer assim, das questões legais que nós podemos abordar, né? E também as questões legais associadas à reintrodução de animais selvagens, porque muito se fala em reintrodução, mas a legislação é felizmente complexa em relação a isso, para que não se façam reintroduções equivocadas no país. Então, eu espero que eu tenha feito uma abordagem introdutória sobre esse assunto, vocês tenham gostado de estar comigo aqui, e eu encerro essa breve exploração, né? Obrigado a vocês pela paciência, seguimos juntos.